pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo eu tenho mais um relato daqueles pra vocês. Tenho recebido vários, gente, olha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Essa daqui eu vou ler ainda depois com calma, que ela quer fazer uma live aqui no canal. Pessoal, tem algumas novidades, algumas notícias pra vocês. Uma é que eu estou traduzindo aos poucos a live que eu fiz com a Tessa, que é uma pessoa diagnosticada 2 vezes com transtorno de personalidade narcisista, só que ela é americana, né? Então o vídeo ficou quase 3 horas e aí, gente, caríssimo para fazer essa tradução com um profissional. Então eu mesma fazendo pela edição do programa que eu uso para traduzir, que eu uso para editar, na verdade. Lá também eu consigo colocar o texto. Então, aos pouquinhos eu vou pegando as partes mais importantes e vou trazendo aqui pra vocês. Outra notícia é que, glória a Deus, ai gente, tive Covid pela primeira vez depois de todos esses anos, acredita? Nunca tomei vacina e foi tranquilo. Só que é mais aquele susto, né? A gente não sabe o que vai ser, como vai ser, já fazem 2 semanas que isso aconteceu. Graças a Deus foi tudo tranquilo. Olha, de 8 pessoas que estavam aqui em casa, só 3 não pegaram, porque já tinham tido antes e aí, entende? A imunidade já foi mais forte. Mas enfim, tô aqui, novinha em folha, pra honra e glória de Deus, foi tranquilo. Hoje em dia eles nem estão falando mais sobre isso, mas tá tendo surto aqui nos Estados Unidos de novo, do Covid. Muita gente pegando, mas é aquela gripe, parece uma gripe. Olha, eu vou falar pra vocês, eu já tive aquela outra gripe, H1N1, 2 vezes. A primeira vez eu fiquei muito mal. Nossa, muito mal. Já na segunda vez, como se eu não tivesse tido nada. E Covid, pensei, meu pai, coisa, né? Que todo mundo falando, tanta gente morreu. Foi mais a preocupação mesmo, mas sintomas, tive assim, febre 2 dias, dor de cabeça chatinha, aquela coisa que vinha e ia, né? Que nem com remédio não ficava melhor. No 3º dia já começou a melhorar. E dor de garganta eu tive quase 5 dias, foi a parte mais chatinha. O que mais me incomodou foi aquela coisa de ficar descendo aquele líquidozinho por trás da garganta e dava aquela coceirinha, vontade de tossir. Mas quase não tive nada de tosse também. O que me ajudou muito foi comer maçã. Nos dias de febre, né, eu tomei Advil, depois eu fiquei sabendo que Tylenol é melhor. Tomei Tylenol e no fim não precisei mais no 3º dia. E dormi com a cabeça pra cima, tô dando dicas aqui, né? Porque sabe como é que é. Já coopera pro bem. Então, travesseiro mais elevado, né? E pronto, rapidinho. Aí eu refiz o teste, porque diz assim, que depois de 5 dias você já não está mais contagioso, né? Você já não passa mais pras pessoas. E aí eu fiz o teste no 5º dia pra ver se tava dando negativo e ainda deu positivo, né? Aí depois de 13 dias eu fiz de novo, aí já deu negativo. Tem pessoas que falam que chegaram a testar depois de 20 dias ou até 20 dias, né? Depois que a pessoa foi diagnosticada, no caso, que teve lá, fez o exame e ainda aparecia. Mas a maioria dos casos em 10 dias já não tem mais nada. Só foi assim uma coisa esquisita, eu achei esse vírus meio estranho, embora foi bem fraco. Inclusive tem um remédio novo que eles não aconselham a pessoa a tomar, mas que ajuda muito, né? Hoje em dia as pessoas já nem vão mais pro hospital por causa disso, quando ficam mal, porque tem esse remédio que você pode tomar em casa, chama Paxlovid. Inclusive até falei no dia que eu fui lá no médico, né? Que ela me falou que eu tava com esse vírus. Aí eu falei, olha, me dá esse remédio aí que vocês falam que é bom. Pelo menos eu já tenho comigo, se precisar, porque parece que ele tem que ser tomado nos primeiros 5 dias. O ideal é nos primeiros 3 dias. Aí eu falei, eu vou esperar. Se eu ver que eu tô melhorando, não tô piorando, daí eu não vou tomar não, porque diz que fica um gosto horrível na boca da pessoa, de metal. Enfim, tem algumas pessoas que têm diarreia, enfim. E eu falei, ai senhor, eu entrego pro senhor e eu vou ficar em paz. Se eu perceber que tá piorando os sintomas, aí eu tomo. Mas se não, e graças a Deus, ninguém precisou. Foi tranquilo mesmo, como se fosse uma gripezinha. Eu não fiquei com moleza no corpo, só nos dias de febre que dá aquela coisinha, né? Mas tomei bastante água, nunca tomei tanta água na minha vida. Eu continuei com apetite, não perdi meu paladar. Só uma vez que eu fui comer banana com aquele pozinho de cúrcuma, que é meio forte, e eu não senti o gosto. Falei, acho que eu perdi o paladar. Mas nada, depois voltou ao normal.
Tive nada de sequelas, pra honra e glória de Deus. Que mais que me ajudou, gente? Lavagem no nariz. Eu quase não tive congestão e nada de catarro, essas coisas. Meio nojento que eu tô falando aqui, né, gente? Mas estamos falando do negócio aí do Covid. Tem que, pra levar, né, informação que me ajudou. Uma coisa que não ajuda, gente, que eu fiz. Vitamina C, abacaxi. Abacaxi, limão, não. Quando você tá com dor de garganta, meu pai do céu, como piorou. Aí maçã ajudou muito a aliviar. Gargarejo com água morninha e sal. E tomar banho de banheira com Epsom Salt, que aqui chama Epsom Salt, no Brasil é magnésio de sulfato, sulfato de magnésio. Você põe um copo na água, né, na banheira, e ajuda também a baixar febre, a relaxar os músculos. Eu não tive praticamente nada de dor muscular. Que mais? Foi isso. E na preocupação, sabe, é orar, é entregar para Deus, é clamar pelo Senhor. Deus cuida de nós, nosso Pai amado. E no fim, foi bom porque agora eu tenho imunidade, né, pelo menos dessa variante aí. E nunca tinha tido, gente, eu vou falar pra vocês. Daqui de casa, as pessoas que estavam aqui, que eu falei, né, 8 pessoas. Só 3 não pegaram porque já tinham tido. E todos tomaram vacina, menos eu e mais uma pessoa. E eu e essa outra pessoa e as outras pessoas tudo tiveram praticamente os mesmos sintomas. Eu acho que eu fui a que fiquei piorzinha, assim, no sentido de a parte da dorzinha de cabeça e a dor na garganta. Todos os outros que ficaram assim tiveram também, alguns não tiveram dor de cabeça nem dor de garganta, outros tiveram um pouquinho de dor de cabeça, mas não tiveram dor de garganta. Assim, e foi tranquilo. Outra coisa que me ajudou muito, que falaram que é bom, zinco. Foi a única coisa que eu tomei, porque vitamina C pra mim não fica legal, é muito ácido, sabe? No meu estômago não fica legal, então eu tomei zinco. Inclusive eu tomei 30 mg e depois eu vi que é só 15 o suficiente ou necessário por dia. Então teve um dia que eu tomei de manhã de estômago meio vazio e aí me deu um pouquinho de mal-estar. Aí depois no outro dia eu cortei na metade, tomei, né, o que é o normal para ser tomado. E aí não fiquei tomando muito também não, tomei só uns 3, 4 dias e já deu uma levantada. E aí aos pouquinhos foi voltando ao normal. Graças a Deus, mas assim, conto aqui pra vocês, não sei se vocês já tiveram. Eu tenho curiosidade de saber quem já teve 2 vezes ou mais. Tem pessoas que eu conheço que já tiveram 3 vezes Covid. Como é que foi? A primeira vez foi a pior ou a segunda vez foi pior? Me conta aí depois, quero saber, né? Gosto de fazer essas pesquisas. E você, tomou vacina, não tomou? Seus sintomas foram iguais do que as outras pessoas que também pegaram? Porque é um vírus meio, assim, fácil de você pegar, você tá na mesma casa, eu vou falar. Foi um atrás do outro e demorou. Eu peguei depois de quase uma semana. Aí a outra pessoa pegou, aí depois de 2 dias pegou a outra e depois de quase uma semana de novo pegou a outra. Olha que interessante. Mas todos com essas coisinhas dos sintomas parecidos, bem leve, como uma gripe mesmo. O que eu percebi desse vírus, diferente do outro vírus do H1N1, né, da outra gripe, é que esse vírus ele é estranho. Porque assim, um dia você tá sentindo febre, aí no outro dia eu tava com dor de cabeça. E aí ficou de novo no outro dia. E quando eu tomava remédio, como eu falei, que normalmente eu tomo 1 quando eu tenho dor de cabeça, que é raro, tomava 2 e ainda assim a dor de cabeça ficava lá e parecia que piorava. Daí no outro dia eu tive dor de garganta, começou a dar dor de garganta. Depois no outro dia acordei, tava meio que o ouvido parecendo que tava meio, né, um zumbido. Uma coisa muito interessante que aconteceu também é que, se não me engano, na quarta noite ou na terceira noite, quando passou a febre, o que pareceu que me deu? Um mal-estar muito grande, porque o que eu acho que acontece? Teu corpo tá ali todos os 2 dias lutando, né? Com a temperatura maior, mais forte. E de repente passou a febre, a temperatura baixa, aí volta ao normal. E aí eu fiquei muito mole, nossa, acordei com uma moleza, um mal-estar, pressão baixa. Aí eu deitei no chão, pus as pernas assim pra cima na parede alguns minutos, melhorei, comi uma maçã, melhorei, fui melhorando, eu deitei na cama, fiz aquela respiração, né, pra acalmar. Eu fiquei com os músculos meio assim tensionados e às vezes dava uns espasmos assim pelo corpo, sabe, meio esquisito. Mas
Foi mais isso, sabe? Uma coisa meio estranha que um dia tá assim, no outro dia sente uma outra coisa diferente e aí eu falei, coisa esquisita. E muito estranho também que aconteceu foi nessa terceira noite, quando passou a febre, de manhã um mal-estar com essa moleza, porque eu acho que é o choque de temperatura. Quando foi chegando mais pro fim da tarde, parecia que ia dar febre de novo. Aí eu fiquei nervosa, né? Falei, meu Deus, não pode voltar essa febre não. E aí eu creio que é porque vai chegando mais à noite e o corpo fica meio... Aí fui, tomei outro banho, né, aquele banho morninho, não quente nem frio, e aí baixou. Aí não voltou mais, graças a Deus. O que mais que aconteceu? Ah, então, aí à noite, gente, eu acordei umas 3 vezes, mas eu tava suando muito, a roupa toda molhada, um suador e um cheiro forte, sabe? Eu falei, que estranho, mas eu creio que é o organismo limpando, né, tirando as toxinas ali. E aí na outra noite eu já tive menos, né, umas 2 ou uma vez só, não me lembro desse tipo de calorão. E na sexta-feira, quando eu fiz a live, eu lembro que eu tava, na hora da live, no começo começou a dar uns calorão, vocês podem ver que eu fiquei, tava quente, mas no começo sabe aquele calor que dizem que a mulher tem na menopausa, que vem de dentro pra fora, né, aquele calor que esquenta tudo, e eu lá me abanando. Mas é isso, gente, tô de volta, firme e forte pra honra e glória de Deus, né, venci mais essa batalha aí, e é isso. Vamos lá então ao relato de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, eu tô aqui para ajudar. E deixo aqui, né, para vocês que esse negócio da vacina, eu não vi diferença de verdade nas pessoas que tomaram e nas pessoas que não tomaram. Talvez, sei lá, menos tempo de febre, não sei. Eu tive 2 dias de febre, mas a outra pessoa que estava aqui, que não tinha tomado vacina, também teve só praticamente 1 dia de febre, né? Então, não sei, não vejo... O que eu vejo que funciona foi que as outras pessoas já tinham tido o vírus também, não a vacina, porque já tinham tomado vacina, tiveram vírus. Aí sim ficaram imunes, porque eles não pegaram e estavam o tempo inteiro junto com a gente, entende? Mas vamos lá. O relato dela diz assim: olá, vou tentar resumir meu caminho de namoro, noivado, casamento e rumo ao divórcio. Eita! Aí ela fala o nome dela, que eu não vou falar, né? Ela diz que ela tem 35 anos e mora em São Paulo. Quero relatar minha história com um narcisista, o qual demorei muito tempo para diagnosticar os padrões da minha vivência de igreja. Me impulsionou sempre a ficar presa nesse relacionamento a fim de salvá-lo. Ok, ela diz então que foi... demorou, né, muito tempo para diagnosticar por causa dos padrões e minha vivência na igreja. A gente sempre tem aquela coisa de que tem que perdoar, lógico, a gente vai perdoar, né? Deus ensina, mas até aí a gente querer salvar o outro, né? Só Deus pode fazer isso e a pessoa tem que querer, é uma das coisas que eu aprendi. Mas as pessoas que estão na igreja, eles adoram, eles falam, são os mais fáceis. Na verdade, não é que somos mais fáceis de ser enganados e manipulados, é porque nós temos o amor de Deus, então a gente acredita na melhora do outro, a gente acredita que é possível, e é possível. Só que eu entendi que existe algo chamado livre-arbítrio e Deus não interfere nisso, né? Então isso faz toda a diferença. Mas continuando, ela fala assim, ó, nos conhecemos em 2021 por um aplicativo de relacionamento. Gente, quase todos os relatos falam sobre esses negócios de aplicativo de relacionamento. Nessa época eu tinha perdido meu pai e com isso, aquele vazio imenso quis preencher com um relacionamento amoroso. Olha lá, momento vulnerável na vida da pessoa, onde eles entram com maior facilidade. Na primeira conversa, meu Deus, o homem perfeito, bonito, conversava bem, um bom ouvinte, tudo aquilo que buscava numa pessoa. Em 3 dias já estávamos conversando por vídeo e várias mensagens fofas dia e noite. Love bombing. Uma semana de conversa, me chamava de amor e falava que seria a esposa dele, pois sofreu muito na vida e, enfim, tinha encontrado o que sempre pediu a Deus, uma mulher de igreja com valores, princípios que ele sempre buscou. Incrível, gente, incrível. Após 3 semanas de conversa, no primeiro encontro pessoalmente, já fui pedida em namoro e sem reação em falar não. Aceitei. Uau! Ai. É, porque eles te colocam numa posição, né, que embora você fale, caramba, que rápido, né, calma aí, vamos devagar, estamos nos conhecendo,
né? Aí você fica sem graça, muitas vezes acaba falando um sim, querendo falar um peraí, calma, né? Ok, o primeiro encontro foi na casa dos pais dele, onde a mãe teceu ele de elogios e a primeira bandeira vermelha que não me atentei foi ele sempre ficar dizendo: que homem faz isso no primeiro encontro? Está vendo como eu sou diferente? Vou fazer de você a melhor mulher do mundo. Esse é o grandiosinho, hein? Parece. Já esfregando a sua cara, né? Nossa, que homem faz isso, hein? Olha, dá valor aí, hein? Ó, que eu sou diferente, eu vou fazer de você a melhor mulher do mundo. Fazer você, né, a mulher melhor do mundo. Uma semana depois terminamos. Eita! Porque discordei de algo e ele não gostou. Mas na minha inocência, 3 dias depois reatamos, porque ele era a resposta de Deus às minhas orações. É o que a gente acha, né, gente? Por quê? Porque veio parecendo ser um príncipe encantado, né? Mas é um príncipe mesmo, é amaldiçoado, isso sim, tá repreendido. Olha, muito interessante ela ter falado aqui sobre a bandeira vermelha, né, que já era um sinal ali que a gente passa despercebido porque já foi feito aquela coisa de que homem é esse, meu pai, o sonho da minha vida, né, o homem que eu tanto pedi a Deus. E aí, ó, separou, desmanchou uma semana depois. Por quê? Porque ela discordou de algo e ele não gostou. Ele falou, essa daí eu já não vou conseguir mais abusar, né, controlar. Aí já desmancha, já tá te punindo ali. Pronto, aí na inocência ela acabou reatando. Ok. Meu sonho era aliança de namoro, declarações, o que não vivi no primeiro namoro. Ela coloca entre parênteses. Por sinal, era um narcisista oculto. O primeiro era oculto. Interessante. Abri minha vida, contei minhas dores e traumas ao longo de quase 2 anos. Sempre era jogado em cima de mim minhas dores para me machucar. Nesse tempo, descobri o vício em cocaína e meu lado empata de querer ajudar e salvar acionou. Vivia num termina e volta, porque as humilhações que sofria eram encobertas por trás do vício. Sempre escutava, me desculpa, agi assim por causa do uso, me perdoa, não farei de novo. E nisso era rebaixada como mulher. Perdi minha virgindade com ele e isso se transformou num troféu. Exatamente, assim eles são. Com ele conheci um lado obscuro de idas a motéis, pois ele se drogava nesses lugares. Bebidas, me obrigava a assistir pornografia, me forçava a fazer sexo de maneiras horrendas, personificando cenas que via em filmes, tudo o que eu repudiava pela minha vivência em Deus. Mas como sempre ele dizia, um espírito me pegou, não sou eu isso. Você sabe que sem essa porcaria eu sou uma ótima pessoa. A culpa na cocaína, a culpa na droga, né? Não é ele não, é a droga, coitadinho. Ele é a vítima, né? Comportamento justificado pela mãe dele. Me endividei demais, mas não conseguia deixá-lo porque a mãe dele sempre colocava em mim a missão de salvá-lo, pelo fato de sempre ter frequentado a igreja. Olha aí, já a responsabilidade caiu sobre você, né? E eu tomei isso como uma missão, porque vi Deus mudando a vida de tanta gente, por que ele não mudaria dele? Porém, com o tempo, vejo que o livre-arbítrio é a forma que Deus utiliza de nos dar a liberdade para ele entrar ou não. Exatamente. Com 7 meses de namoro, noivamos. Uau! A promessa do noivado era no meu aniversário, porém, foi o pior aniversário que tive. Tudo que tinha encomendado, tive que abrir mão porque ele usou tudo com drogas. Meu pai... Detalhe, sempre falei que gostava de celebrar meus aniversários e ele fez questão de destruir a minha alegria. No outro dia fez um jantar para mim e falou que nunca ninguém tinha feito aquilo por mim e que ele era o homem perfeito, ela coloca em letra maiúscula. Nossa aliança foi de R$10, sim, R$10, porque segundo ele, quando tivéssemos condições, entre parênteses, porque a dívida era grande, compraríamos uma boa. E mais uma promessa que nunca aconteceu. Depois de 3 meses nos casamos após no civil. Ele sempre soube do sonho em me casar, principalmente na igreja. Mas por saber o quanto o casamento diante de Deus significava para mim, ele me tirou isso. Sempre eram inúmeras desculpas.
3 dias antes do casamento, ele fez uma cena comigo, jogou a aliança fora, foi no cartório para desmarcar, me bateu uma crise de pânico no dia, no meio da rua. Pedi pelo amor de Deus para não terminar, porque estava com tudo comprado. Gente, agora eu paro aqui e já falo. Seres das trevas. Como pode, né? A pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, sabe que aquilo vai te fazer feliz, que é um sonho seu, vai lá e faz de tudo para destruir. Sabia que o sonho dela era se casar na igreja, então inventou, né, desculpas, justificativas e mentiras e nunca que aconteceu. Mas Deus é maior. Ok. A crise se deu porque ele cismou que tinha traído ele em meio a uma de nossas separações. Inventam desculpa, né? Coisa que não existe, sem sentido. Só Deus na causa. Para o casamento, ele queria fazer um almoço, mas quem bancou foi a minha mãe. A roupa de casamento ele comprou, mas quem pagou fui eu. Comprou 4 camisas para o casamento até se decidir. Eu paguei cartório, fotógrafo, maquiadora e tudo mais. Casamos e nossa lua de mel foi uma tragédia. Bem na época ele perdeu o emprego e eu não quis viajar para não gastar. E ele disse que precisava confiar em Deus e viver da providência. E entre parênteses ela coloca falso moralista. Fomos para a viagem e ele gastava como se não houvesse amanhã. Detalhe, comeu dinheiro e meu cartão de crédito. Afinal, como ele dizia, agora somos um. Meu pai do céu! O caminho até a cidade para a lua de mel era de altos e baixos. Era, você não me respeita, está olhando para homens na rua. Como ficar bem aqui? Olha a sua cara! E por aí vai. Entrava no banheiro e apenas chorava. Era uma tortura. Relembro que um dos meus abusos foi quando ele disse que meu pai tinha morrido por culpa minha. Detalhe, ele nunca conheceu meu pai. Mas por ter falado que eu e meu pai tínhamos algumas desavenças, ele disse que meu pai estava na UTI devido às sequelas do Covid-19. Olha isso aí, gente, que interessante. Eu comecei a falar no vídeo sobre o Covid e ela falando aqui sobre o Covid. E eu nem tinha lido esse relato ainda, tá? É a primeira vez que eu tô lendo aqui. Interessante. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Ok. Ao me ver, sentiu um grande desgosto e para ele era melhor morrer do que ter que conviver comigo. Meu Deus, olha isso, o pai morre. Não sei do que foi, né? No caso, se foi realmente por conta de sequelas do Covid. Olha isso, gente. Sentiu um grande... Ele falando que o pai viu ela, sentiu um grande desgosto. Olha isso. E achou melhor morrer do que ter que conviver com ela. Isso é muita maldade, né, gente? É surreal. Contei que meu ex-namorado, no caso o narcisista oculto, sempre falava: você estragou meu dia. Ele pegou essa frase e qualquer discussão era: como sempre, você estragou o dia, apenas pelo simples prazer de me fazer sofrer. Casamos e começamos a morar com minha mãe, porque não tínhamos casa. Inúmeras dívidas e ele sempre desempregado. Eu fiquei muito reativa ao abuso e começaram as agressões físicas, justificadas pelos meus atos de ser agressiva, porque tinha horas que o abuso era tão grande por acusações que nunca fiz, que eu ia pra cima dele para atacar mesmo. Eu tenho visto isso acontecer, sabia, gente? Eu tenho visto, só Deus, meu pai. Eles tiram o pior das pessoas, né? E a gente, nessa parte de abuso reativo, a gente começa a achar que a gente que é a pessoa abusiva. Porque você tá sendo alguém que não é você na sua essência. Mas é que o abuso, a pessoa te provocando o tempo inteiro, você já tá ali no alerta, né? Então você já se defende, você já ataca para se defender. E eles ficam só rindo, olhando, achando o máximo, né? Poderosos. Olha como eu tenho poder sobre essa pessoa, eu tiro ela do sério rapidinho. E muitos ainda filmam, muitas ainda vão lá e gravam pra falar pra todo mundo depois ter prova, falar que foi, olha como que ela é doido, olha como é agressiva, eu não. Como o tempo, o uso ainda maior de cocaína foi me consumindo. Quando ele usava, não me deixava descansar, ele me acordava a noite toda querendo discutir, fazendo diversas acusações. E no outro dia ia para o trabalho cansada e por mais de 3 vezes dormi no volante. Olha, gente,
É o que eu falo, fazem de propósito. Muitos não deixam você dormir porque sabe exatamente que no dia seguinte você não vai dar conta, não vai render, né? 100%, não vai ser uma pessoa produtiva. E isso poderia ter causado morte, porque olha, ela dormiu no volante, gente. Isso é sério. Olha lá, meu rendimento no trabalho caiu e quase fui mandada embora. Só não me cortaram porque eram anos de casa. Chegou um tempo que, cansada de tudo, inclusive do trabalho que amava, comecei a procurar outro emprego. No dia da entrevista, ele usou tanto no dia anterior que não quis me levar. Quando falei que ia de Uber, ele disse que se saísse de lá era bom eu ter a garantia de passar, porque com toda certeza tinha outras pessoas melhores que eu concorrendo à vaga. E caso não passasse, ele iria... Ai, gente, eu não me aguento. Ele iria falar eternamente sobre isso, quanto eu era incompetente. Na verdade, é como ele se vê, né? Um incompetente. E olha a tortura, já te estressando para você não conseguir passar. De nervoso, né? Bem, não fui para a entrevista. Ai, não acredito, gente. Mandei mensagem à recrutadora e ela me deu uma nova oportunidade. Yes, para a entrevista. Fui escondida dele. Isso mesmo! Joga praga, tá repreendido. Fiz a entrevista para uma vaga, mas devido à minha experiência profissional, a dona da vaga que concorri foi remanejada e quem assumiu o lugar dela? Sim, eu mesma. Yes! Parabéns, adorei. Deus é lindo. Ok, no dia que fiz integração, ele estava num motel se enchendo de droga e mandando mensagem me atrapalhando. Olhei essa oportunidade profissional como uma chance de Deus para mim e não permiti que o narcisista me diminuísse como profissional. Eles sempre fazem isso, né? Sempre. Porém, tudo que partilhava aqui sobre o trabalho, nos dias bons, era um excelente ouvinte. Nos demais dias, usava tudo que falava para me diminuir. Com o tempo e o consumo desenfreado de drogas, deu uns 5 minutos nele e num belo dia ele foi embora para a casa da mãe dele. Voltei novamente para o relacionamento, agora morando na casa dos pais dele. Com 2 meses na casa da ex-sogra, ele simplesmente, após uma briga que ele criou sem motivo algum e num acesso meu de raiva, ele, se defendendo, me deu uma chave de pescoço, que foi Deus que conseguiu me livrar da morte. Meu pai. Os pais dele escutavam as brigas, mas eram omissos, porque sempre era... Ele nunca foi agressivo, né? Ficou assim depois de você, porque é você quem provoca. Olha toda a manipulação, ele já te difamando, né? E já fazendo os pais dele ver você como ele queria que vissem. E com isso, não entendi o que me acontecia e porque vários acessos de fúria. Nessa briga, ele começou a gritar que ninguém me conhecia, que eu era várias coisas, palavras de baixo calão. Nesse dia, peguei minhas coisas e voltei para minha mãe. Ele me procurou, pediu desculpas e minha dependência emocional me levou de volta para ele. Eram 5 dias bom e depois um inferno. Tudo era minha culpa. Me acusava de olhar homens na rua, queria controlar minha vida, meu dinheiro. A cada mês... No dia do pagamento, tinha crise de ansiedade e pânico no dia anterior por saber que o pagamento estava chegando e ia dar brigas. Eram brigas sem sentido. Você chegou em casa e não me acolheu como deveria. Eu vi você olhando para lá. Tá olhando para homem, né? Você acha que algum tipo de homem vai te aguentar? Você é louca. Logo ele começou a trabalhar e alugamos um local. Em uma semana morando sozinhos, ele me colocou na rua, porque novamente a briga era para ter controle do pagamento, porque na cabeça dele o homem da casa era ele, e ele que tinha que decidir o que fazer ou não com o dinheiro. Voltei para minha mãe. Com isso, ele fez um consumo grande de drogas e a mãe dele implorou para eu ir ver como ele estava. Fui sugada novamente. Meu pai do céu! Por fim, a última discussão foi porque fui ajudar minha mãe e quando voltei ele começou a falar que estava mudada e estava proibida de ver minha mãe. E a partir daquele mês, meu pagamento era na mão dele. Não teria autonomia da minha renda e se quisesse algo teria que pedir a ele. Ai, coitado, né? Afinal, ele é o homem da casa. Me neguei e ele disse que era da forma dele ou poderia ir embora. Disse para arrumar minhas coisas e ele fez. Não lutei para ficar como nas outras vezes, mas peguei tudo. E ela escreve em letra maiúscula, tudo. Inclusive itens da cozinha e fui para minha mãe. Ele mandou mensagem 2 dias depois falando que me perdoava e que se quisesse voltar teria que ser do modo dele.
Falei que não, finalmente! Glória a Deus! Ele me fez um convite de ir até a casa, né, que morávamos, para ter relação sexual, porque era ainda meu marido e tinha direitos. Ai, eu não me aguento, Senhor. Segundo ele, o sexo teria que ser caprichado, porque ele trabalhava muito e tinha direito a pedir o que quisesse. Ai, eu tenho dó, gente, juro. Coitado. Senti nojo naquele momento de ser um homem tão promíscuo. Não respondi. Logo em seguida mandou avisando que precisava do meu cartão alimentação, porque o dele ele trocou por dinheiro, né, para usar drogas. Como ignorei, disse que contrataria uma prostituta, pelo menos faria na cama o que eu nunca quis fazer, porque acho bizarro a forma dele agir sexualmente. Ela coloca entre parênteses. Isso se dava muito quando estava em uso ou pós-uso. Entrei com a ação de divórcio, buscando dividir todas as dívidas que ficaram em meu nome, que não são poucas, e vai uns belos anos até limpar meu nome. Agradeço a Deus por ter me preservado a vida, e na última semana juntos via muitos vultos em casa e pedindo a Deus uma revelação. Tive um sonho de estar na casa onde morávamos e algo tentando acabar comigo. Hoje tenho a plena certeza de que foi o presente do inimigo para me distanciar dos planos de Deus. Porque na época que o conheci, estava voando na minha caminhada na igreja. São sim pessoas más, sem caráter, que se escondem atrás de vícios para mascarar quem são. Não deixe que os momentos bons ceguem de entender que são sim pessoas horríveis e sem coração. Me desculpe pelo texto longo, mas esse é um pouco do que vivi ao lado de um monstro. Teve muitas situações, mas tenho certeza que o que vivi ajudará outras pessoas. Por isso Deus assim permitiu. Um grande abraço e ficará tudo bem. Que linda! Nossa, olha que interessante aqui essa parte que ela falou, vou até ler de novo, ó. Hoje tenho a plena certeza que foi o presente do inimigo para me distanciar dos planos de Deus. Presente que ela achou que era presente de Deus, né? Mas era do inimigo, na verdade não é presente, né? É pesadelo. Para distanciar dos planos de Deus, porque na época que conheci ele, estava voando na minha caminhada na igreja. Pois agora vai ser ainda mais forte do que antes, porque hoje você está aí blindada, né? Deus revelou, te livrou, e você aí já ajudando outras vidas, para honra e glória de Deus. Eu creio sim que você estará ajudando outras vidas, não somente, eu sempre falo aqui, gente, quando eu sinto no coração, não somente através do seu testemunho, essa é a primeira, talvez a primeira, né, delas, mas se você tem essa vontade no coração de ajudar pessoas como terapeuta, atendendo pacientes online, pessoas que estarão precisando de sua ajuda para esse tipo de problema, no sentido de ter passado por relacionamentos abusivos, codependência emocional, enfim, tudo que você já está superando, você vai poder ajudar de uma forma mais profunda ainda. Ok? É isso, gente. Eu deixo aqui esse relato. Eu espero que tenha ajudado. Você é linda, né? Vitoriosa. Olha, não é fácil não. Eu falo que esse transtorno já é uma coisa, né, das trevas. Quando envolve drogas, pior ainda. Mas Deus te libertou depois de tanta coisa, né? Porque eu falo, olha, é uma marra no mundo espiritual. É uma coisa tão astuta do inimigo que eles penetram aqui, ó. Eles entram na nossa mente, ativam vícios em nós, no sentido vícios de dependência dessa pessoa, né? E a gente fica cega, numa confusão e não entende, não sabe o que é, o que não é. Imagina toda essa responsabilidade, você tinha que salvá-lo. Quer dizer, se eu não ajudar o meu irmão, né? Eu digo, um ser humano, que pessoa eu sou, verdadeira filha de Deus ajudaria, né? Então existe toda essa cobrança, mas quando a gente de verdade tem um encontro com Deus no sentido de Deus, me mostra a verdade, o que é que o Senhor ensina, é isso que o Senhor quer da minha vida, para minha vida? Não, não é, você não vai salvar ninguém que não quer ser salvo, não. Isso é entre ele e Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, é isso que Deus quer, que você viva esse propósito. A gente ora assim, deseja o melhor, mas a gente não tem esse poder, né? E tentando salvar essas pessoas é onde eles acabam nos destruindo. Enfim, mas Deus é maior e para honra e glória dele, ele te libertou, ele te salvou, né, de tudo isso. Deus cuida dos seus e eu só tenho a agradecer pela sua vida, pelo seu relato, por tudo aqui que vai acontecer depois disso, que as pessoas que estarão tendo a oportunidade de ouvir, de assistir esse vídeo serão também libertas
Eu creio, ok? É isso, beijos a todos no coração, fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!